Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur e que irão ouvir este shiur maravilhoso, Baruch Hashem, pela sua vida. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos vocês que têm acompanhado as nossas lives, tanto no Instagram como também no Facebook e no canal do YouTube. Que o Eterno possa abençoar vocês grandiosamente. Bem, nós fazemos aquilo que Shaul disse, a qual muitos não se preocupam, que é que nós devemos transferir ou transmitir, essa é a realidade, um ensino sadio para os ouvintes, para aqueles que almejam servir Yeshua. Nazareno Florencio de Paula, Shabbat Shalom, pontualidade britânica. Olha, que o Eterno abençoe. Aqui a gente costuma seguir o horário na risca, porque temos outros objetivos. Principalmente aqui na comunidade Dia de Shabbat, daqui a pouco os membros da comunidade vão chegar e aí a gente tem que preparar tudo. Bem, como nós havíamos falado, nós estamos aqui estudando o livro de Shoftim, Juízes. Tá? Hoje é o capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. No Shabat passado, nós estudamos o capítulo 5, 6 e 7. Tá? E aqui nós já adentramos a vida de Gideon, que é Gideão, né? As igrejas, o cristianismo chama de Gideão. E aqui nós vamos ver claramente o que o Eterno deseja de cada um de nós. Gideon, ele era uma pessoa pacata, uma pessoa a qual também tinha o temor do Eterno. A primeira coisa que o Eterno envia é um profeta. Aqui há a primeira menção desde a época da morte de Yehoshua, Josué, é que se há a primeira menção de um profeta, de um Navi em hebraico. Ele aqui é mencionado, porém não detalha de qual tribo ele era ou de qual genealogia, e muito menos o nome dele. Só apenas no versículo 6 de Shoftim, Juízes, fala que Adonai enviou um profeta que lhes disse: Adonai, o Elohim de Israel, eu os trouxe do Egito, né? Isso no capítulo 6, versículo 7. Então, Adonai enviou apenas um profeta, mas não se sabe quem é. E depois, após este profeta, o Eterno envia, ou intitula ali Gideon para liderar o povo de Israel. Antes disso, também sabemos que após a morte de Yehoshua, o Eterno enviou juiz, né? Enviou um salvador, enviou um libertador para que o povo de Israel pudesse ser liberto da escravidão, a qual os inimigos colocavam sobre o jugo do povo de Israel. E ali o Eterno enviou várias pessoas para liderá-los. Porém, em certas partes, em momentos, né, da vida do povo de Israel, em alguns momentos que são raros, né, o povo de Israel serviu a Adonai como tem que se servir. Porém, a maioria das vezes, eu digo 90%, o povo de Israel errou até a época de Yeshua. O povo de Israel sempre fez o que era errado, o que era mal aos olhos de Adonai. Sempre fez. Os 10% foram momentos onde o povo de Israel, que são poucos anos, estava vivendo ali
de maneira obediente a Hashem, ao povo, ao Eterno. E o povo do Eterno, de maneira nenhuma, seguiu 100%. Eram raras vezes, como eu disse. Nós vamos ver uma rara exceção no tempo de Shilomão, que é Salomão. Nós vamos ver aqui 40 anos que o povo de Israel teve sossego no reinado de Salomão. E os outros? Os outros só foi desobediência, desordem, colocando sacerdotes que não eram da linhagem de Aharon, de Levi, da tribo de Levi, e assim vai, cometendo pecados terríveis, tá? E é por isso que nós estamos lendo aqui todos os Shabat. Você que está nos acompanhando, não só pelo Facebook, né? Porque tem muitas pessoas que gostam de dormir até mais tarde, mas logo vai estar disponível aí a gravação e também será publicado no YouTube. Então você vai acompanhar e vai ler. Não terá mais desculpas, né? Tem muita gente, eu não vejo nenhum Roche, eu não vejo nenhum rabino, eu não vejo ninguém nas redes sociais lendo as escrituras. Eu não vejo. Eu vejo sim pessoas abordando determinados assuntos dali, daqui, dacolá, né? Eu vejo isso sim, isso é bom. Porém, as escrituras que são mais importantes para o leigo, ninguém sabe que são mais importantes para todos, não só para o leigo. E ninguém conhece, ninguém sabe, mas conhece um monte de coisa do judaísmo. Como se as informações fossem salvá-las. Não. As escrituras, como diz a própria escritura, ela é a nossa vida. Tá? A Torá é a nossa vida. Os livros do Taná servem de instruções e informações para que possamos ter vida. Disse Yeshua: as minhas palavras são vida. Então, se eu não tiver as palavras de Yeshua, porque Yeshua ele não está só na Brit Hadashah, ele está na Torá e no Taná. Ou seja, ele está em todas as escrituras. Em vários momentos são citados de forma oculta e também transparente de que Yeshua está ali. Ok? Bem, isso que é importante, mas nós não vemos isso hoje. Nós não vemos isso. Você pode procurar, você que está me ouvindo, você pode procurar no YouTube, aí você não vai ver ninguém lendo as escrituras, como nós fazemos aqui, lemos e explicamos. Sabemos que é cansativo, mas isso é didático. Na época de Yeshua era assim. Na época dos Talmidim eram assim. Eram essa leitura didática, dinâmica e profunda espiritualmente. Então, nós temos que se dedicar à leitura e ouvi-la e colocar em prática depois. Bem, vamos continuar aqui a leitura, né? Então, Jerubaal, que é Gideon, e todo o povo com ele levantou-se de madrugada e acampou em Harod. O acampamento de Midian ficava no norte dele, próximo a Giviat Moré, no vale, aonde disse Gideon. Adonai disse a Gideon: há pessoas demais com você para que eu entregue Midian a eles, porque não quero que Israel se vanglorie contra mim, dizendo: nós salvamos a nós mesmos por nossas forças. Veja, uma coisa que o Eterno sempre vai tirar é a capacidade humana. Quem tem que ser glorificado é o Eterno, não é o ser humano. Eu costumo dizer que aonde você estiver, quer ser igreja, quer ser sinagoga, quer ser comunidade, quer ser o que for,
mas que lá dizem que falam da palavra do Eterno, que pregam a palavra, se lá dizem que faz isso, porém o foco é o homem, o Eterno não está nesta obra, o Eterno não está neste lugar. Então o Eterno sempre escolhe uma minoria, e principalmente aquela minoria onde desqualificada pelo mundo, é menosprezada pela a população, não é dado em alta conta. Então o Eterno sempre levanta pessoas assim, pessoas simples e humildes que irão glorificá-lo, que irão enaltecê-lo. E isso sim é que o Eterno busca, e não a maioria, e não quantidade, e não importância humana, status, poder aquisitivo alto, luxúria, grandeza. Não, o Eterno não vê, não quer saber dessas coisas. Embora isso faça parte dele, ele não quer que o homem se vanglorie. Ele não quer que o homem venha dizer: eu conquistei isso pela força do meu braço. Ele não quer, ele quer que o ser humano dependa exclusivamente dele. Não é à toa que ele pediu para Gideão: há muitas pessoas aí, senão amanhã vocês vão dizer: eu conquistei os medianitas, eu derrotei os medianitas pela força do nosso braço. E o Eterno não quer isso. E ele continua: qualquer que esteja ansioso ou com medo deve voltar para casa, enquanto nós permaneceremos aqui no Monte Gileade. Então, ele disse, portanto, proclame ao povo. Ele disse para Gideão: qualquer que esteja ansioso ou com medo deve voltar para casa. Uma coisa também interessante é nós notarmos aqui o que João e Yohanan, o não Hermessou, mas o discípulo amado, que escreveu o Gueliana, o Apocalipse, ele disse que os tímidos e os medrosos não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Elohim. Por quê? Porque quem é tímido, quem é medroso, quem se acovarda, que não enfrenta as dificuldades da vida, que não enfrenta a si mesmo, que não nega a si mesmo, que não luta pela boa causa, que é a palavra do Eterno. As pessoas não lutam por isso. As pessoas não lutam, não se esforçam por isso. E é por isso que são tratadas como covardes, medrosos. E aí, os que estavam ansiosos e medrosos que voltem, disse o Eterno para Gideão. 22.000 retornaram, mas 10.000 permaneceram. 22.000 com 10.000 dá 32.000. Ou seja, mais da metade voltaram. Digamos um terço, ou mais de um terço, né? 22.000 homens voltaram. Só ficou 10.000. 10.000. 10.000 ficaram com Gideão. Adonai disse a Gideão: ainda há muita gente. Faça que eles desçam até a água, e ali eu selecionarei para você. Se eu disser de algum deles: este é seu, ele irá com você. E se eu disser: este não é seu, ele não irá com você. Então ele trouxe o povo até as águas, e Adonai disse a Gideão: coloque de um lado todos os que lamberem a água com a sua língua, igual o cachorro, a maneira de um cão, e coloque de outro lado todos os que ficarem de joelhos para beber. Trazendo 300 lamberam a água, levando a mão à boca. Todo o restante dos homens ajoelhou para beber a água. Adonai disse a Gideão: eu usarei os 300 que lamberam a água para salvá-lo.
eu entregarei Midian em suas mãos, que os outros voltem para casa. Olha, 300, tinha 10.000. Quantos que não voltaram? 9.700 voltaram para casa. 300 foram com Gideon. Veja que o Eterno, ele não quer saber de quantidade. Ele quer que as pessoas se voltem verdadeiramente para ele. Não fique impactado com quantidade. Já dizia, e está escrito na Torá, o seguinte: não siga a multidão quando elas almejam fazer o mal. Não siga a multidão. Se a multidão, por isso que nós vemos hoje nas igrejas, as heresias que são proferidas, ou que são faladas, ou que são direcionadas para um grupo de ignorantes que são milhares, as pessoas caem, as pessoas se lançam. Por quê? Porque a maioria gosta de ser escrava de um sistema, de um ato religioso, né? Eu estava pensando comigo, o Papa, ele tem milhões e bilhões de seguidores, a Igreja Católica, e aonde aquele homem passa, ele é venerado. Nós temos Meca, que é a cidade santa dos muçulmanos, aonde existe uma caixa, e lá foi aonde Mohammed Maomé recebeu a revelação do anjo para que ele viesse estabelecer uma nova religião. Veja só. E a maioria seguem esses religiosos. A maioria. E uma grande minoria são os que servem a Hashem. Por isso que Yeshua disse: muitos serão chamados e poucos escolhidos. As pessoas se enganam quando acham que elas foram chamadas, elas já são escolhidas. Não, eu sou chamado, eu fui chamado, Você que está me ouvindo foi chamado, né? Você foi chamado. O que vai me fazer escolhido? A minha obra, a minha justiça, a minha bondade para com as pessoas, atos de justiça, obedecer ao Eterno, amar o Eterno sobre todas as coisas. E isso vai me fazer escolhido. Agora, se eu sou chamado e continuo me lambuzando nos erros, nos pecados da vida, eu não vou me fazer escolhido. Isso é fato. Não podemos dizer que agora, e não fique achando que pessoas boazinhas são pessoas amigas, são pessoas verdadeiras. Não, gente, existe muita gente boazinha, sentimental, amorosa, mas rejeitam a verdade de Hashem, rejeitam o amor de Hashem. Disse Yeshua: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Se o seu filho te pedir pedra, você vai dar. Se pedir pão, você vai dar uma pedra. Se pedir um pão, você vai dar uma serpente? Não! Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas, quanto mais o nosso Pai Celestial. Só que o nosso Pai Celestial, que é Hashem, que é Adonai Tsevaot, ele dá com justiça. E aonde muitos não querem praticar a justiça. E continuando, mandou embora: eu usarei 300 homens que lamberam a água para salvá-lo. Eu entregarei mediante suas mãos. Que os outros voltem para casa. Então eles pegaram as provisões e os shofarot do povo, e as trombetas. Assim ele despediu todos os homens de Israel, cada um para sua casa, mas os 300
ele manteve com ele. Olha só, o acampamento de Midian ficava no vale, abaixo dele. Naquela noite, Adonai disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento, porque eu o entreguei a você. Se, no entanto, você está temeroso em atacar, desça com seu povo a Purá. E depois de ouvir o que eles estão dizendo, você terá coragem para atacar o acampamento. Assim ele desceu com seu servo Purá até o posto avançado do acampamento. Enquanto isso, Midian, Amaleque e todos os outros do leste tinham se estabelecido no vale como uma nuvem de gafanhotos. Era muita gente. Seus camelos também eram extremamente numerosos, como a areia do mar. Gideão chegou ali no momento exato em que um homem estava contando o seu acampamento, o sonho que tivera. Ainda há pouco eu sonhei que um pão de cevada saía no acampamento de Midian. Veio até há pouco eu sonhei que um pão de cevada caiu no acampamento de Midian, veio até a tenda e bateu nela com tanta força que o derrubou, deixando caída. Seu companheiro respondeu: isso só pode ser a espada de Gideão, filho de Ioash. O homem de Israel, Deus entregou Midian a todo o seu exército em suas mãos. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, caiu de joelhos em adoração. Então retornou ao acampamento de Israel e disse: levantem, Adonai entregou o exército de Midian a vocês. Ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs o chefarote nas mãos de todos eles e jarros vazios com tochas dentro deles. Então disse a eles: olhem para mim e façam o que eu faço. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam aquilo que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo soprarem o chofar, vocês soprarão seu chofarote ao redor de todos os acampamentos e gritarão por Adonai e por Gideon. Gideon e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do acampamento um pouco antes da meia-noite. Logo após a mudança de guarda, eles sopraram seu chafarote e despedaçaram os jarros que tinham em mãos. Todas as 3 companhias sopraram o chafarote, quebraram o jarro e seguraram as tochas nas mãos esquerda, mantendo a mão direita livre para segurar o chofar que eles sopraram, e gritaram: a espada por Adonai e por Gideon. Então, como cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, todo o acampamento foi tomado de pânico, com todos gritando e tentando escapar. Os homens de Gideão sopraram seus 300 chofarotes e Adonai fez que cada um no acampamento atacasse seu companheiro. E um inimigo fugiu para além de Beit-Shetar. além de Beit-Shetar, próxima de Serar, tão distante quanto a fronteira de Avel-Me-Rolar, próximo a Tabat. Então, homens de Israel foram convocados de Naftali, Asher e de ambas as regiões de Manassés, e eles perseguiram Midian. Gideon enviou mensageiros por todas as montanhas de Efraim com a mensagem: desçam e ataquem Midian e cerquem os rios até Beit-Bará e também ao Iade, até que eles chegassem a eles. Então todos os homens de Efraim vieram junto e tomaram os rios até Beit-Bará e também o Iade. Capturaram também 2 chefes de Midian, Oreb e Zeev. Eles mataram Oreb na rocha de Oreb e mataram Zeev na vinha de Zeev. Então, enquanto eles perseguiam Midian, trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeev a Gideon, que tinha passado por outro lado do Iade. Vejam, esse povo de Midian, eles são o povo da esposa de Moisés. A esposa de Moisés era uma midianita. O sogro de Moisés era um midianita. Além de midianita, ele era um sacerdote dos deuses daquele lugar.
E nós aqui estamos vendo como o Eterno, ele favorece de misericórdia todos os povos. Vejam, a mulher de Moisés se voltou para Adonai. O Eterno de maneira nenhuma rejeita o estrangeiro, tá? Por isso que nós não devemos rejeitar os gentios. O Eterno de maneira nenhuma rejeita estrangeiros. Por isso que nós não podemos rejeitar o gentio quando quer aprender as Escrituras. Ok? De maneira nenhuma. Porque se o Eterno foi favorecido, o Eterno deu misericórdia para que a esposa de Moisés se voltasse para ele, para o Hashem. Então isso nos mostra claramente. Isso antes do Eterno dar ordem para o povo de Israel de não oprimirem o estrangeiro. E nós temos um caso também que Moisés estava sobrecarregado de conselhos do povo e problemas do povo. Então, o sogro de Moisés veio até ele e deu uma ideia para que ele viesse separar juízes. E o sogro de Moisés também encontrou graça diante de Moisés, diante de Hashem. Agora nós vemos aqui um povo, o mesmo povo, que não se voltou para o Eterno, preferiu viver com os deuses, preferiu viver como nação pagã, né? O povo não era ignorante, o povo sabia, por isso que o sogro de Moisés era um homem influente na terra de Midian. Só que com a liderança desses dois homens, que é Oreb e Zeev, eles estavam fazendo o que era errado. É por isso que o Eterno fala que entregaria a Gideon o povo dos medianitas. E isso nos mostra claramente, pessoal, que o Eterno não despreza ninguém. O Eterno não faz acepção de pessoas. Mas existe o tempo certo para que você possa se voltar para ele. Assim como nação A, nação B, né? Geração C, geração A, geração D. O que eu quero dizer com isso? Todas as pessoas têm a oportunidade de se voltarem para o Eterno. O problema é que elas não querem. Elas preferem ser escravas de um sistema corrupto, de um sistema que as escravizam, um sistema que levam elas à escravidão. Então as pessoas gostam disso, né? Por isso que nós temos muitos religiosos em suas religiões, e é por isso que temos muitas pessoas nas religiões, porque elas gostam de se submeterem a regras e elas almejam receber presentes do Eterno com o discurso do pastor ou líder religioso, dizendo que o Eterno irá presenteá-los, irá abençoá-los se fizerem determinadas ações. E isso é mentira. O Eterno não faz moeda de troca com ninguém. O Eterno tem misericórdia de quem Ele quiser. Ele abençoa quem Ele quiser. E assim vai. É Ele que decide. Não somos nós. Não sou eu com minha vida medíocre. Chego lá, numa igreja, o pastor diz, olha, você traga o seu melhor. Venda sua casa, venda seu carro, venda o que você tem e coloque aqui no altar como ato de sacrifício. E você receberá de Deus 10 vezes mais. Isso é mentira, tá? E as pessoas gostam disso. Elas gostam de ser enganadas porque ninguém atribui a elas um sacrifício de leitura das Escrituras. Ninguém atribui a elas ou mandam elas ler as Escrituras, né? Ninguém manda, ninguém pede para elas lerem as Escrituras, porque senão as Escrituras vão exigir delas mudança.
e que quando as escrituras exigem de mim mudança, eu geralmente a não leio. Simples, simples. Mas eu a uso como amuleto. Eu coloco ela debaixo do braço, vou para a igreja dando paz do Senhor para todos, achando que eu sou uma pessoa escolhida por Hashem. Na realidade, eu estou usurpando daquelas informações que eles são contidas para um povo, para um determinado povo, e colocá-las na minha vida errônea e distorcida e que não quero saber de nada, mas que eu tenho uma aparência de bonzinho, bacana, irmão, né? Tem muita gente assim. Existe pessoas sérias no cristianismo, existe, como sempre disse e digo e repito, existe pessoas sérias, mas a maioria está ali atrás de barganhar. Barganhar significa conquistar algo, ter algo, fazer do eterno mordomo uma empregada ou um escravo. É isso que elas querem, é isso que elas almejam. Continuando, capítulo 8, diz o seguinte: entretanto os homens de Efraim reclamaram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar com os midianos? Por que você nos tratou dessa forma? Eles foram duros em sua crítica. Gideão respondeu: como que eu fiz pode ser comparado ao que vocês fizeram? Não são as uvas de Efraim? Deixem em sua vinhas melhores do que as das fazendas de Aviezer? Deus entregou a vocês o chefe de Meanita, Oreb e Zeev. O que eu poderia fazer que se comparassem ao que vocês fizeram? Dizendo isto, ele acalmou a ira deles contra Gideão. Até então, Gideão, com seus 300 homens, tinham vindo do Iadem e o tinham cruzado. Eles estavam exaustos, mas ainda continuava a perseguição ao inimigo. Em Sucote, ele pediu ao povo: por favor, deem um pouco de pão aos homens que me seguem, porque eles estão exaustos. E eu estou perseguindo Zevar e Tsalmuná, os reis de Median. Os líderes de Sucote, porém, disseram: vocês ainda não capturaram Zevar e nem Tsalmuná. Então, por que deveríamos dar pão ao seu exército? Gideão respondeu: se esta é a resposta de vocês, então depois que Adonai entregar Zevar e Tsalmuná em minhas mãos, eu rasgarei a carne de vocês com os espinhos e cardos dos desertos. Dali ele subiu para Penuel e fez o mesmo pedido, e o povo de Penuel deu a mesma resposta que o povo de Sucote. Então ele respondeu ao povo de Penuel: da mesma forma como eu, quando eu retornar são e salvo, derrubarei esta torre. Enquanto isso, Zevar e Tsalmuná estavam em Carcor, com seu exército, cerca de 15.000 homens, todos que tinham sobrado do exército inteiro do povo do leste, já que 120.000 soldados que portavam armas tinham caído. Gideão subiu usando a rota dos nômades, a leste de Novar e Yogbe-ha, e golpeou o exército quando eles pensavam que estavam salvos. Zevar e Tsalmuná fugiram, mas Gideão os perseguiu. Assim ele capturou os 2 reis de Median, Zevar e Tsalmuná, e todo o exército que estava em pânico foi destruído. Quando Gideão, o filho de Joash, retornou da batalha pelo caminho das passagens de Eres, ele capturou um jovem de Sucote e interrogou-o sobre o chefe dos líderes de Sucote. O jovem escreveu para ele os nomes dos 77 deles. Então ele veio até o povo de Sucote e disse: vocês me insultaram quando disseram: vocês ainda não capturou Zevar e Tsalmuná. Então por que deveríamos dar pão aos seus homens cansados? Pois bem, aqui estão Zerá e Tsalmuná.
Então ele tomou os líderes das cidades, pegou espinhos e cardos do deserto e usou para ensinar uma lição ao povo de Sucote. Ele também derrubou o torre de Penuel e matou os homens da cidade. Então ele disse a Zevar e Tsalmuná: Falem-me sobre os homens que vocês mataram em Tavó. Eles responderam: Eles se pareciam com você, pareciam-se com filhos de reis. Gideão respondeu: Eles eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive Adonai, eu juro que, se vocês os tivessem poupado, eu não os mataria. Então ele ordenou ao seu filho mais moço, Ieté: Vai, mate-os. O jovem, porém, não desembanhou a espada. Sendo ainda um menino, ele estava com medo. Então Zevar e Tamar disseram: Faça isso você, mate-nos você mesmo. Que o homem crescido faça aquilo que compete à força do homem crescido. Então Gideão foi e matou Zevar e Talmuna. Assim ele tomou os ornamentos que estavam ao redor do pescoço dos seus camelos. Meu amigo. E continuando, os homens de Israel disseram a Gideão: Governe sobre nós, você, seu filho e seu neto, porque você nos salvou do poder dos Midian. Gideão respondeu: Nem eu nem meu filho governaremos sobre vocês. Adonai governará sobre vocês. Tá vendo? Quem quer título e é ganancioso, aceita. Quem não quer e depende do Eterno, não precisa disso. E ele acrescentou: Entretanto, eu tenho esse pedido para fazer a vocês. Cada um de vocês me deu um dos brincos e tomaram os despojos. Isso porque os soldados de Ismael, eles replicaram. Os soldados inimigos tinham brincos e argolas douradas com todos os tribos descendentes de Ismael. Eles replicaram: Nós estamos felizes em entregá-los a vocês. Eles estenderam uma capa e cada homem lançou os brincos que tinham tomado dos despojos. Os brincos de ouro que ele pediu que lhe fossem entregues passavam mais de 20,5 kg. Isso não incluiu os adornos, os pingentes e as roupas púrpuras usadas pelos reis de Midian, nem as cadeias que cingiam o pescoço de seus camelos. Além dessas coisas, Gideão fez uma veste ritual que ele colocou em sua cidade, Ofrá. No entanto, todo Israel fez dele um ídolo, e assim ela se tornou um laço para Gideão e sua família. Foi dessa forma que Midian foi derrotado por Israel e deixou de ser uma ameaça, e a terra teve descanso por 40 anos durante todo o tempo da vida de Gideão. Erubaal, filho de Joash, voltou para sua casa e estabeleceu-se ali. Gideão tornou-se pai de 70 filhos, porque ele tinha muitas esposas. Tinha também uma concubina em Shequem, e ela também lhe deu um filho, a quem chamou de Avimeleque. Gideão, filho de Joash, morreu em idade muito avançada e foi sepultado na tumba de seu pai Joash, em Ofrã de Avizere. Todavia, assim que Gideão morreu, o povo de Israel desviou-se novamente. Indo após Abalaim, fazendo a Baal Brit, seus deuses. Eles esqueceram de Adonai seu Elohim, que os tinha salvado do poder de todos os seus inimigos por todos os lados. E eles não mostraram bondade com a família de Erubaal, que é Gideão, para recompensá-lo por todo o bem que ele tinha feito a Israel. A ingratidão, né? Muitos ingratos estão surgindo, muitos ingratos. Avimeleque, o filho de Erubaal, foi para Shequem, os irmãos de sua mãe, e falou com eles e com todos o clã de seu avô materno. Ele disse: Por favor, perguntem a todos os homens de Shequem se o melhor para eles é que todos os 70 filhos de Jerubaal governem sobre eles, o que apenas uma pessoa governe sobre eles. E lembre-se de que eu sou seu parente de sangue. Os irmãos de sua mãe falaram a todos os homens de Shequem e disseram todas as coisas sobre Avimeleque. Assim eles seguiram seus sentimentos e apoiaram Avimeleque, dizendo a si mesmo: afinal de contas, ele é nosso irmão. Ele também
lhes deram 70 peças de prata do templo de Baal-Brit, e ele usou para pagar vadios e assassinos que se tornaram seus seguidores. Olha só. Ele voltou para a casa de seu pai em Ofrã e matou seus irmãos. E os filhos de Jerubaal e todos os 70 sobre uma rocha, exceto Iotã, o filho mais novo de Jerubaal, a quem deixou que vivesse, porque tinha se escondido. Todos os homens de Shequem, todo Beit Milo, juntaram-se e vieram ao carvalho, próximo do poste de culto de Shequem, e fizeram Avimeleque rei. Quando contaram essas coisas a Eotã, ele subiu do topo do monte Quizim e onde gritou: Ouçam-me, vocês líderes de Shequem, assim Deus ouvirá vocês. Certa vez as árvores saíram e a escolheram um rei para que os governe. Elas disseram à oliveira: Governe sobre nós. A oliveira, porém, respondeu: Por acaso eu abandonaria o meu óleo, usando para honrar a Deus e a humanidade, apenas para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Venha você e governe sobre nós. Entretanto a figueira respondeu: Por acaso eu abandonaria a minha doçura e o meu bom fruto apenas para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: Venha, você e governe sobre nós. A videira, no entanto, respondeu: Por acaso eu abandonaria meu vinho, que dá alegria a Deus e aos homens, apenas para dominar sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha, você e governe sobre nós. Os espinheiros respondeu: Se realmente fizerem de mim rei sobre vocês, então venham e tomem abrigo na minha sombra. Senão, que o fogo saia do espinheiro e consuma os cedros do Lebanão. Este é o ponto. Vocês foram honestos e francos ao fazerem Avimeleque rei? Esta é a pergunta. Vocês foram justos com Jerubaal, com seus parentes, os trouxeram como eles merecem? Meu pai lutou pelo interesse de vocês, arriscando a vida e resgatando-os do poder dos Mediani. E agora vocês estão se rebelando contra a casa de meu pai. Vocês mataram seus 70 filhos em uma pedra e o fizeram de Avimeleque, o filho de sua jovem escrava, rei sobre homens em Shequem, apenas porque ele é seu irmão? Digam, se vocês estão tratando Jerubaal, a sua família, de forma justa e honesta, então podem se ajudar a Avimeleque. E ele se pode juntar a vocês. Se, no entanto, vocês não estão fazendo isso, que venha fogo da parte de Avimeleque e queime os homens de Shequem e Beit Milo, e que o fogo venha dos homens de Shequem e de Beit Milo e queime Avimeleque. Então Iotã fugiu, tomando seu caminho para Beer, e ali viveu com medo de Avimeleque, seu irmão. Avimeleque foi chefe sobre Israel por 3 anos. Entretanto, Deus enviou um espírito de discórdia entre Avimeleque e os homens de Shequem, de forma que os homens de Shequem trataram traiçoeiramente contra Avimeleque. Uma outra coisa, pessoal, que eu vou fazer uma entre parênteses para deixar claro. Quem comanda essa vida espiritual, a vida espiritual, o mundo espiritual, as dimensões ocultas, as dimensões que estão acima de nós, é o Eterno. Quem comanda o reino das trevas é o Eterno. Quem comanda a má inclinação, quem a fez, quem fez a maldade, quem criou o mal foi o Eterno. O Eterno é quem criou o mal. Porém, que eu gostaria de deixar claro aqui, é que o mal, ele só existe nessa esfera. Que esfera? Física. Essa esfera física, que chamamos de mundo físico, é aonde o mal opera. Ele não opera fora dessa esfera.
Este mal opera aqui, ele está aqui, porém sobre o controle de Hashem. Nada nesse mundo se move sem que o Eterno a permita. Nada nesse mundo se move. Tudo é permissão dele. Tudo está em sincronia com uma ordem metafísica, com uma ordem sublime, com uma ordem que está além dos aléns da eternidade. Tudo o Eterno obedece à própria regra que ele criou. Ele não pode se intrometer nas regras que ele estabeleceu, mas ele quebra paradigmas. Ele pode e não pode. Isso é um atributo que ele quer. É o que ele quiser. Por isso que eu chamo de dono da razão. Ele é o dono da razão. Ninguém é dono da razão. Ninguém é dono do óbvio. Ele é dono do óbvio, da razão. Ele faz o que ele quiser. Então é por isso que ele enviou um espírito de confusão, tá? Uma coisa, pessoal, que nós temos que entender é que se o mal for enviado para perturbá-lo, é porque o Eterno permitiu. Se você está sendo perturbado pelo mal, é porque o Eterno permitiu. Uma certa vez, Shaul, Paulo, ele disse: eu entreguei fulano a Rassatã para que Rassatã o atormente na carne e para que a alma, o espírito seja salvo no dia do Senhor. E isso é uma coisa que nós entendemos que Paulo sabia o que estava falando e ele conhece essas coisas. E é por isso que estamos aqui falando sobre isso. Avimeleque foi chefe sobre Israel por 3 anos, entretanto Deus enviou um espírito de discórdia entre Avimeleque e os homens de Shequém, de forma que os homens de Shequém trataram traiçoeiramente contra Avimeleque. Veja que o espírito, ele tem também influência na vida das pessoas, tá? Porém, quem dá permissão para que o espírito maligno venha operar na vida das pessoas são os atos daquelas pessoas. Se aquelas pessoas já são ruins de natureza, elas não têm temor, tanto é que não tinha, ele se voltou contra o Eterno, Avimeleque. Não tinha, o Eterno enviou um espírito para que atormentasse a vida de Avimeleque. Essas coisas aconteceram porque o crime contra os 70 filhos de Jerubaal pudesse ser vingado e a responsabilidade por sua morte sangrenta fosse colocada sobre Avimeleque, seu irmão que o assassinou, e sobre os homens de Shequém que o ajudaram a matar seus irmãos. Ou seja, os homens de Shequém e Avimeleque se uniram para matar seus irmãos. Por isso que eu disse, o mal, ele vem. Aí você diz, aquela pessoa está perturbada. Aí você sente uma dó. Não, hoje eu não sinto dó. Eu tenho compaixão e misericórdia, porque aquela pessoa está passando por aquilo. Mas eu sei por que ela está passando por aquilo. Nada nesse mundo, gente, vai vir sobre a sua vida se você não fez nada de errado. Tudo que vem de mal para a sua vida foi porque você fez algo de errado. Você não conhece a história daquela pessoa. Você não conhece o que está no pensamento daquela pessoa. Você não conhece o que aquela pessoa já pensou, já fez de errado entre 4 paredes ou nos lugares ocultos que só o Eterno viu e mais ninguém. Você não sabe.
Isso é muito sério. Gaal, filho de um escravo, veio com seus irmãos e se dirigiu a Shequém, e os homens de Shequém puseram nele a sua confiança. Eles foram ao campo, juntaram suas uvas e a pesaram, obtendo delas o suco. Então eles prepararam um banquete e foram à casa de seu Deus para comer e beber. E ali eles insultaram Abimeleque. Gaal, filho da escrava, né? Gaal, a filha da escrava. Cadê? Deixa eu ver. Tal. Gaal, filho do escravo, disse que quem é Abimeleque? Pense num contraste contra Shequém. Por que deveríamos servir Abimeleque? Não é ele o filho de Jerubaal? Não é Zevul, seu oficial? Os homens de Ramó servem o pai de Shequém? Por que deveríamos servir Abimeleque? Se eu estivesse na liderança desse povo, eu libertaria das mãos de Abimeleque. Então, dirigindo essas palavras a Abimeleque, ele disse: venha e lute, eu não me importo que você multiplique seu exército. Quando Zevul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, o filho do escravo, ele ficou enfurecido. Enviou mensageiros a Abimeleque em Talmá com a seguinte mensagem: Gaal, o filho do escravo, e seus irmãos vieram a Shequém e estão incitando a cidade contra você. Você e seus homens devem vir imediatamente durante a noite e ficar em espera no campo. De manhã, levante-se bem cedo, tão logo o sol nasça, e ataque a cidade. Quando Gaal e os homens que estão com ele saírem para lutar contra você, você faça o que puder contra eles. Abimeleque e todos os homens que estavam com ele vieram de noite e ficaram à espreita, em 4 grupos contra Shequém. Gaal, o filho do escravo, veio e se posicionou à frente do portão da entrada da cidade. Então Abimeleque e seus homens saíram de sua emboscada. Quando Gaal viu os homens, ele disse a Zevul: olhe, há homens vindo do alto das montanhas. Zevul respondeu: você está vendo sombras das montanhas como se fosse homem. Gaal disse novamente: veja, há homens descendo das principais colinas da região, e um grupo está vindo pelo caminho do cavalo dos adivinhadores. Então Zevulon lhe perguntou: onde está agora aquilo que você declarou? Você disse: quem é Abimeleque? Por que deveríamos servi-lo? Não são estas as tropas que você desprezou? Vai, lute contra eles. Então Gaal foi, liderando os homens de Shequém, e lutou contra Abimeleque. Abimeleque, porém, o perseguiu e Gaal fugiu. Muitos caíram feridos, espalhados, ao longo de todo o caminho até o portão da cidade. Então Abimeleque passou a viver em Arumá, e Zevul expulsou Gaal e seus irmãos, de modo que eles não puderam mais viver em Shequém. No entanto, já no dia seguinte, o povo de Shequém saiu ao campo, e Abimeleque foi informado disso. Ele convocou seus homens, dividiu-os em 3 grupos e posicionou-se no campo à espera. Quando viu o povo saindo da cidade, ele saiu a seu esconderijo e o matou. Abimeleque e seu grupo avançaram apressadamente e ocuparam o portão da cidade, enquanto outros 2 grupos atacavam todos os homens que estavam no campo e o matavam. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia, capturou, matou seus habitantes, destruiu seus edifícios e jogou sal em suas terras. Quando todos os homens da fortaleza de Shequém ouviram essas coisas, refugiaram-se no forte do templo de El-Berit. Abimeleque foi informado de que todos os homens da fortaleza de Shequém se tinham juntado. Então ele levou todos os seus homens ao monte Salmão, onde tomou o machado em suas mãos, cortou os ramos de uma árvore e colocou em seus ombros. Então ele disse àqueles que estavam com ele: depressa, façam exatamente o que vocês estão me vendo fazer. Todos eles fizeram o mesmo, cada homem cortou um galho, e eles seguiram Abimeleque. Eles colocaram galhos contra o forte,
Neles acenderam fogo e queimaram o forte. Assim todo o povo da fortaleza de Siquém morreu, cerca de 20.000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tevetes, acampou ali e conquistou Tevetes. Havia, porém, uma torre fortificada dentro da cidade, e todos os homens e mulheres buscavam refúgio nela. Todos os da cidade, eles se fecharam dentro dela e foram para o telhado da torre. Quando Abimeleque aproximou-se da torre, atacou-os. No momento em que se aproximou da porta da torre, com a intenção de queimá-la, uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, quebrando seu crânio. Rapidamente ele clamou ao moço que segurava seu escudo: saque sua espada e mate-me, para que o povo não diga que uma mulher me matou. Então seu escudeiro atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, voltaram para suas casas. Esta foi a maneira com que Deus fez que Abimeleque pagasse pelo mal que ele fizera a seu pai, matando seus irmãos. Deus também fez o que os homens de Shequém passassem por todos os males que tinham feito sobre ele. Caiu a maldição de Iotã, filho de Jerubbaal. Olhem só, pessoal. E ele foi orgulhoso ainda, pediu para o seu servo, o escudeiro, matá-lo, para que ninguém diga: Abimeleque foi morto por uma mulher. Esse é o fim de pessoas que desobedecem ao Eterno e que querem viver no pecado, querem viver na idolatria, na barganha, que querem viver sobre a escravidão de religiosos, não se submetendo à palavra do Eterno, pessoas que não querem saber de obedecer ao Eterno. Então, aqui nós vemos claramente o povo de Israel fazendo o que é errado. Eu disse em uma live há uns dias atrás, na live que a gente faz todos os domingos, com o Moré Fábio Pires, gostaria de mandar um abraço para ele, que o Eterno abençoe a vida dele, que tem nos dado a oportunidade de ajudar muita gente, que o Eterno abençoe grandiosamente. Eu falava que o povo de Israel pecou e viveu pecando desde a época de Yeshua, ou seja, pecado, todos nós pecamos. O problema é o Eterno nos deu uma Torá para obedecer e as pessoas desprezam isso. Era o que estava fazendo o povo de Israel na época de Yeshua já. E é por isso que o templo foi destruído. O templo foi destruído porque eles disseram para Pilatos que o sangue deste justo caia sobre nós. No momento em que você diz isso, já que ele é justo, então vai cair o sangue. Aí a gente viu a destruição de Jerusalém, junto com o templo, na destruição do templo no ano 70, depois da morte de Yeshua. Então, isso que nós temos que entender, todo o povo de Israel e a maioria dos judeus, a maioria, não são todos, tem muitos judeus sérios, muitos judeus justos, muitos judeus verdadeiros. Geralmente esses verdadeiros, esses justos, eles não estão ligados a nenhum sistema, tá? Mas a maioria vive se vendendo, vive fazendo aliança com pessoas idólatras, com pessoas que desprezam Israel, com pessoas que querem destruir o povo de Israel, se vendem para bancos, se vendem. Então, é a mesma coisa que estava acontecendo lá com o povo de Israel. Desde os tempos remotos, desde os tempos antigos, o povo de Israel faz o que é mal diante dos olhos do Eterno.
E hoje não mudou, pessoal. Não se simpatize, por isso que eu digo, não se simpatize com qualquer um que diz ser rabino, que diz ser roxe, que diz ser responsável de sinagoga, que usa peote, tranças no cabelo, deixa a barba crescer, usa talit. Não se simpatize com isso. Tem muita gente se fantasiando, tem muita gente se transvestindo. É um travesti judeu. Ele é um travesti, ele se fantasiou. Mas se você for puxar a ficha do indivíduo, se você for ver o indivíduo, quem ele diz que é judeu desde pequeno, ele diz que é de pais judeus desde pequeno. Quando você vai ver os pais, é católico. Isso é feio, gente. Isso é ridículo, né? Ridículo. Quando eu os vejo, eu fico rindo porque eu conheço essas pessoas. Sabemos. Às vezes a gente está no metrô, no trem, e aí tá lá. Aí você está lá, um camarada de kippah, com os peotes, né, barba grande. E aí você vai ver, é um ex-cristão. Você vai ver, é o ex-católico, o ex-evangélico. Mas para os outros ele diz que é judeu. Então, gente, muito cuidado com isso. Tá bom? Então, o Eterno aqui nos mostrou nessa mensagem que realmente a gente tem que obedecê-lo. A quantidade não é a primeira coisa que devemos colocar. Não existe quantidade no reino de Elohim, a não ser no reinado dele milenar. Aí é outra coisa. Mas não existe, Tzadik é sempre, ele é sempre único, ele é sempre excluído, ele é sempre está assim nos lugares mais simples. Então olhe para isso, gente. Não fique impactado. Veja que tinha mais de 30 mil homens, 32 mil homens que estavam com Gideon. E o Eterno disse, é muita gente, só ficou 300, tá bom? E se fosse só Gideon, o Eterno ainda salvaria. Mas ele deixou os 300 respeitando que eles queriam estar na guerra. Então que o Eterno abençoe vocês, em nome de Yeshua Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach, até o próximo Shabat, em nome de Yeshua Mashiach, amém.